voltando aqui, sétimo ano, nós estamos finalizando o vídeo gravado anteriormente, não foi suficiente, mas nós já estamos concluindo, tá? Estamos falando sobre climas e faltou falar aqui sobre mais 4 tipos de clima. E aí eu vou pedir para que você abra na página 18 para a gente falar agora sobre esse clima, que é o tropical continental, que na verdade eu já comecei a explicar no vídeo anterior, falta finalizar ele e falar sobre mais 3 tipos de clima, tá? Então, o clima tropical continental, que é essa faixa alaranjada aí de terras, como eu disse, ele vai abranger os estados de Minas Gerais, Goiás, uma parte do estado de São Paulo também vai estar, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, alguns trechos da Bahia, tá? Também do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Ele é um clima típico, tá? Características desse clima: as 2 estações bem definidas, verão chuvoso e quente, inverno seco e frio, tá? As temperaturas médias sempre vão ficar entre os 20 e 28 graus Celsius, tá? Então essa é a temperatura média, ok? Desse tipo de clima, que é o clima tropical continental. Vamos lá. O próximo clima que eu quero falar é sobre essa faixa amarela de terra aí, que é o clima semiárido. Semiárido é tudo junto, aí no mapa tá escrito errado, eles colocaram errado. Agora é tudo junto, tá? Semiárido, clima semiárido. O clima semiárido, pessoal, ele vai abranger uma região muito conhecida, que é o sertão nordestino. Então, quando a gente fala a seca na região nordeste, está errado, porque a seca ela não vai acontecer em toda a região nordeste, ele vai acontecer na área que corresponde ao polígono das secas aí, que é essa faixa amarela. Ele se caracteriza por ser um clima quente e seco, ele é marcado pela escassez de chuva, tanto que as médias de chuva, olha, por exemplo, enquanto no clima tropical continental chega a 1.500 milímetros ao ano, a média de chuva no tropical continental, no semiárido fica entre 1.000 milímetros, tá? Ou seja, chove muito pouco, de 8 a 9 meses no ano, realmente esse clima da região é marcado aí por uma forte estiagem, ok? E muitas vezes, gente, essa é a média, tá? Não chega nem a esses 1.000 milímetros por ano a chuva nessas regiões. Por exemplo, nós temos aqui na Paraíba, eu tenho um exemplo aqui para falar para vocês, que no último ano a média de chuva lá foi de apenas 278 milímetros durante o ano na Paraíba, foi só isso que foi registrado. Então, muitas vezes, esse índice não chega nem perto. Essa é a média que eu falei, assim, pegando todos os estados aí dessa região, ok? Mas muitas vezes, essa média de 1.000 milímetros não corresponde, assim, à realidade mesmo. A gente faz uma média por estado. Mas esse exemplo que eu citei aí da Paraíba é nítido, né? Choveu 278 milímetros aí no último ano, ou seja, muito pouco mesmo. Por isso que nós falamos que o clima semiárido ele é marcado pela escassez de chuva. É um clima quente e seco, marcado pela escassez de chuvas, ok? Próximo clima, pessoal, é o clima tropical de altitude, tá? O clima tropical de altitude, eu vou destacar aqui, porque nesse clima, tá, nós temos o Distrito Federal fazendo parte aí desse clima, tá bom? O Distrito Federal faz parte, onde está presente esse clima, que é o clima tropical de altitude, onde está marcado, tá? Ele vai pegar boas áreas aí, como você vê, da região sudeste do Brasil, tá? Ele é influenciado pela massa tropical atlântica, que é úmida, ok? Mas aqui na nossa região, essa umidade não chega com tanta frequência como ocorre aí nessa região do sudeste, né? Da São Paulo, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, já não é tão frequente assim, tá? Os verões, eles são menos quentes e os invernos, eles são mais frios, tá? Mas também não são todos os meses do inverno, não. Por exemplo, nós estamos com as temperaturas um pouco mais baixas por conta, nesse momento, né? Hoje é dia 26 de setembro, 27 de setembro. Hoje é dia 26 de setembro, perdão. Quarta-feira, 26 de setembro. Mas essa massa de ar polar hoje está marcado para ela ir embora, né?
Mas depois voltam as altas temperaturas, mesmo no inverno. O inverno só vai embora dia 22 de setembro. Então, na verdade, o inverno mesmo, o período de friagem aqui mesmo, que começou em junho, tá? Junho, julho, e pegou um pedacinho só de agosto. Agosto já começa as temperaturas a ficarem mais elevadas, ok? Beleza, vamos lá. E o último tipo de clima, para a gente fechar aqui a nossa aula, é o clima subtropical. É o clima presente nessa região aí, onde está de azul, que é a região sul do Brasil, ok? Que vai pegar os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É um clima mais ameno, muito parecido com o clima europeu, tá? As temperaturas médias, por exemplo, do mês mais frio é inferior a 18 graus Celsius, ok? Tudo bem? Com isso, pessoal, nós fechamos aí o conteúdo da nossa prova. Deixa eu confirmar se realmente falamos tudo, né, que eu tinha para falar. É importante, 100% do que eu falei aqui é importante para sua prova, ok? Eu vou fechar agora a nossa aula, então concluir aí com esses climas, tá? E eu desejo a todos bons estudos, que vocês façam aí uma excelente prova discursiva. Até mais!